Reino de Clio, Caminhos da História, está embarcando rumo ao Rio de Janeiro. Nossa intenção é voltar de lá com pelo menos 4 documentários novinhos em folha para você. Vamos juntos, vamos embarcar em mais uma aventura. Desta vez, literalmente. A região que hoje compreende a cidade do Rio de Janeiro era originalmente ocupada pelos índios tapuias, que foram expulsos pelos índios tupis vindos da Amazônia por volta do ano 1000. Quando da chegada dos invasores portugueses, a área da cidade propriamente dita era ocupada pelos tupinambás e ou tamoios, de quem uma das principais aldeias era denominada Carioca. Os portugueses chegaram à região em 1502, com a expedição de Américo Vespúcio, e quando a Baía de Guanabara foi cartografada, recebeu o nome de Rio de Janeiro. As primeiras construções dos brancos foram feitas para a implantação da feitoria do Cabo Frio, que alguns historiadores defendem que ficava na própria Baía de Guanabara, cujo porto os índios denominavam Niterói. Por suas águas tranquilas e protegidas, a Baía de Guanabara se tornou ponto de parada de viajantes que faziam ali abastecimento e reparo de suas embarcações. Em 1555 chegaram os franceses, que tentaram estabelecer uma colônia, roubando uma parte do Brasil, digamos assim, dos portugueses. Os navios franceses, sob liderança do vice-almirante Nicolas Durand de Villegagnon, se estabeleceram na ilha de Serigipe, não confundir com o atual estado de Sergipe, e fizeram aliança com os índios tamoios. Os franceses permaneceram ali por apenas 5 anos, chegando a erguer o Forte Coligny, mas foram expulsos pelos portugueses, liderados por Mendes Sá, em 1560. 5 anos depois, no dia 1º de março de 1565, Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá, o terceiro governador-geral do Brasil, fundou São Sebastião do Rio de Janeiro, ao erguer uma paliçada de defesa na atual Praia de Fora, entre os morros Cara de Cão e Pão de Açúcar. Posteriormente, o povoado foi transferido para o Morro do Castelo, certamente por conta de sua posição militar estratégica, de onde uma visão ampla da Baía de Guanabara permitia medidas defensivas. O Morro do Castelo não existe mais, pois foi demolido durante as reformas da década de 20 do século passado, que reorganizaram o centro do Rio de Janeiro. O desenvolvimento da cidade se arrastou a passos lentos, até que a invasão holandesa no Nordeste impulsionou a produção de açúcar no Rio de Janeiro para atender às demandas da coroa portuguesa, fazendo da cidade a mais populosa da colônia no século XVII. Com a descoberta de ouro nas Minas Gerais, no século XVIII,
o Rio de Janeiro teve novo salto de desenvolvimento, pois se tornou o porto por onde escoava a produção de preciosidades extraídas das minas. Tal importância fez com que a capital da colônia fosse transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, o que ocorreu em 1763. Essa transferência fez da cidade a capital da colônia até 1808, quando recebeu a família real portuguesa fugindo da invasão francesa de Napoleão, e se tornou a capital de todo o vasto Império Português, assim permanecendo até 1821, quando a família real voltou para Portugal. Logo depois, no ano seguinte, se tornou a capital do Império do Brasil, após a declaração de independência em 1822, e assim permaneceu até 1889, quando se tornou a capital do Brasil republicano, após o golpe de Deodoro da Fonseca e seu bando. O Rio de Janeiro só deixou de ser a capital brasileira em 1960, com a inauguração de Brasília pelo presidente Juscelino Kubitschek. A história do Rio de Janeiro, principalmente em seu período como capital, deixou um legado histórico impressionante em lugares de memória, monumentos, praças, igrejas e museus. No centro da cidade, para onde quer que se olhe, há um registro histórico a ser verificado e mostrado. O Reino de Clio vai, a partir de agora, contar para você uma pequena fração de todas essas histórias. Vamos conosco em mais esta aventura. Reino de Clio, nos caminhos da história, na cidade do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil, cidade maravilhosa.